Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Harley Pacheco, psicólogo do IPSI, e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é bastante relevante, né, e que geram aí muitas dúvidas para as pessoas de uma maneira geral, inclusive para mim mesmo, né. Há um tempo aí eu tinha essas dúvidas. O que a gente vai falar hoje é sobre o papel do psicólogo, tá? A título de curiosidade, eu estava Hoje eu li um texto de um psicólogo amigo meu, amigo nosso inclusive, conhecido aí por alguns vídeos, por alguns textos que escreve, que é o Fredson Almeida, né? A gente felizmente estudou comigo lá na São Marcos, a gente se formou juntos. O Fredson está atendendo na Bahia, né? Exerce a psicologia na Bahia, e atende também voluntariamente e, né, a preço simbólico e algumas vezes gratuitamente através do IPSI, né? Eu e o Fredson temos debatido diversas vezes aí, e constantemente pensando, nos indagando qual é, né, o real papel do psicólogo na sociedade atual, né? Por curiosidade, hoje recebi o livrinho do Conselho Federal de Psicologia, né, e aí comecei a ler e vi que falam bastante sobre isso, né, mas especificamente aí de aqui, ó, desafios e questões relacionadas ao mundo do trabalho dos psicólogos, né? Um tema que eles discutem, dizendo que o portal lançaram o portal interativo da psicologia, enfim, né? Fala de psicologia sintonizada e etc, mas sempre falam de uma maneira mais focada em psicologia clínica, que é o que eventualmente a gente conhece, até porque a história da psicologia é totalmente ligada aí a Freud, né? Sigmund Freud, um alemão, que é um dos patronos, ele não é o fundador da psicologia, mas é um dos patronos que exerceu aí um papel muito importante nessa escola e que fundamentou, inclusive, a psicanálise. A gente pensa em psicologia, a gente já pensa em psicanálise, ou a gente já pensa naquela psicologia tradicional, né, de uma sala, deitado num divã. Então, e hoje, eu vim, né, mostrar o meu ponto de vista aí acerca desse tema. Obviamente, é o meu ponto de vista, né, que pode ser que não seja aí compartilhado pelos outros profissionais, mas eu acho que um dos nossos deveres, inclusive, é mostrar, né, o que de fato a psicologia faz, né? Para que ela serve, qual o objetivo dela. É muito provável que as pessoas, né, que vocês aí que estejam conversando, que estejam nesse diálogo comigo, pensem que eu vou falar, né, usar palavras solenes ou falar daquela psicologia mais poética, né, acentuando atividades que são muito bonitas. Mas não é bem por aí. Eu vou tentar traçar, eu vou tentar criar um cenário onde você consiga ver a psicologia do meu ponto de vista, e eu não vejo ela tão filosófica, tão poética, né? Para quem não sabe, em 2012 teve um fato curioso que foram a comemoração dos 50 anos da psicologia, né? E aí, aqui no Brasil, obviamente, né? Lá, psicologia no Brasil sendo considerado uma profissão. Inclusive, houve aí um evento foi um encontro em São Paulo, né, das práticas psicológicas, um encontro nacional. Em 2012, eu fui nesse encontro, inclusive eu fui com o Fred, vou até postar uma foto nossa aí no vídeo, no post para vocês verem, tá? E quando a gente fala em comemorar, a gente comemorou os 50 anos em 2012. Quando a gente fala assim, quando a gente pensa na palavra comemorar, nos remete, né, nos impele a uma reflexão acerca de como a psicologia foi construída aí no Brasil. E a partir dessas lembranças a gente vai tentar descrever o que é ser psicólogo. A gente sabe que a psicologia, bem, eu sei, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão saber agora. A psicologia veio ao Brasil quando o país saía de uma situação de exploração e que precisava emergir enquanto nação autônoma, né? Por quê? Porque eu estou falando do período pós, né, colonial. Com o fim da condição colonial, houve a necessidade da formação de quadros para que sustentassem o regime imposto pelo patriciado europeu, para que esse patriciado eles pudessem aí permanecer no poder, né? Porque, obviamente, a elite naquele momento não poderia perder
o seu status, né, de nação superior, ou de seres humanos mais culturais, com mais cultura, ou oriundos de um lugar menos bárbaro, né? No Brasil nação, que era aquele período, formavam-se as grandes metrópoles, né, onde a gente tinha cidades e os problemas normais que a gente vê ainda hoje. A gente está falando de um período pós-colonial, mas ali, né, só para contextualizar o que é ser psicólogo. Mas lá naquele período a gente já tinha insalubridade, a gente já tinha sujeira, a gente já tinha aí mais acentuado ainda do que hoje, embora de maneira menos díspara, a desigualdade social, né? E esse contexto precisava ser justificado, precisava ser legitimado por uma sociedade que afirmava aí igualdade de direitos, mobilidade social, que são oriundas daquelas ideias iluministas da Europa, né? E que chegou ao Brasil por meio de uma elite que era mandada para fora para estudar, mais especificamente para Coimbra, né, para Lisboa e Coimbra, em Portugal, e também para Paris, na França, né? Essa elite trazia um saber de lá, né, que era aquele saber da igualdade, fraternidade, né, que era o pessoal iluminista lá, da França. Mas enfim, a nação brasileira ela precisava de um saber que naturalizasse a exploração de classes uma pela outra, né? A gente precisava aí ter saberes, não precisa de um saber, mas precisavam de vários saberes que legitimassem a exploração. Já que o Brasil ele se formou enquanto Estado sobre o alicerce da divisão social, né? E para isso, naquele momento, as melhores ferramentas eram a educação e a medicina. E foi por meio desses dois saberes que a psicologia rompeu aí as barreiras oceânicas e chegou ao Brasil. Psicologia é o saber que veio para cumprir o papel de mantenedor da qualidade de vida, da saúde mental e do bem-estar de uma sociedade pobre, carente e reprimida, né? Veio também para auxiliar na manutenção do status quo. Por quê? Como ela era uma representante fiel e discreta da repressão ideológica, porque ela individualiza o sujeito e se mostra capaz, ainda hoje, de naturalizar e justificar uma cultura de opulência e de opressão. Pô, Harley, como assim? Imagino que seja uma das dúvidas que vocês estejam tendo aí, né? A gente vive num mundo extremamente caótico, onde predatório, hostil, em todos os âmbitos. Vai arrumar um emprego, pô, o mercado está abarrotado de gente, né? Sim, você é sacado da fila, é um cara para 300 vagas. Pô, a gente vive num mundo onde a humanidade parece que perdeu força, onde é mais bonito a gente não ser solidário, onde é mais bonito a gente não ter amor pelo próximo, onde a gente se foca sempre em ganhar dinheiro, recurso, né? E a psicologia, ela veio aí, quando a gente fala que ela veio discretamente montando uma repressão ideológica, a gente está dizendo o seguinte: você vai no psicólogo, o psicólogo ele te prepara, ele te fortalece mesmo, o psicólogo funciona. Se for na terapia, você vai ver que funciona. O que ele te faz? Ele te deixa forte e te manda de novo para esse mundo maluco. Então, nesse sentido, a gente percebe que a psicologia ela é uma atividade, ela veio para tornar a nossa qualidade de vida melhor, saúde mental, né, mais limpa, e trazer um bem-estar para aquela sociedade que é pobre, carente e reprimida. Mas quando você prepara um sujeito para um mundo hostil que não vai mudar, esquece, não vai mudar. Então você não está fazendo o que devia fazer, né? Porque você está trazendo você está falando assim, ó, pega esse cara aqui, imagina que essa caneta ela é um ser humano, né? Imagina que essa caneta ela é um ser humano. O cara chega aqui todo quebrado, porque o mundo é hostil, porque o cara não tem dinheiro, porque não tem humanidade, porque o patrão briga com ele, não consegue ter uma boa relação com a família. Aí o psicólogo dá uma ideia no cara, ajuda ele a entrar num processo de reflexão profunda, deixa ele extremamente forte. Manda ele para aquele mundo maluco de novo, o cara vai voltar quebrado, o ciclo vicioso nunca para. É nesse sentido que que estamos pensando, que estamos refletindo, eu e você, acerca do papel do psicólogo. Né? Mas enfim, um tempo depois, né, o psicólogo chegou para o Brasil, se estabilizou, ele passou a ser chamado, ele ainda não era chamado de psicólogo, ele era chamado de psicotécnico.
ou de psicologista, né? Pois o saber já não estava mais empregado em favor das estatais. Esses caras, quando chegaram aqui, eles vieram trabalhar para o Estado, tá? Da onde eu tirei essa informação? Pô, eu tirei essa informação em Yamamoto 2012, vai estar lá no finalzinho dos vídeos as referências, né? Esses caras, eles não estavam mais empregados aí em favor do Estado, né? Porque a gente saiu do período colonial e tal, e agora em diante, esses caras, eles estavam sob o jugo de empresas, né? Atuando em processo atuando em seleção de pessoas ou em clínicas particulares, que embora não fossem empresas grandiosas, não deixam de ser espaços privatizados que beneficiam uma quantidade limitada de pessoas. Exatamente o que eu estava... Exatamente, eu vou te explicar primeiro. Eu estava conversando com o Fredson, que é um psicólogo que eu falei que trabalha na Bahia e tal. Ele estava falando, pô, Harley, a gente vive num mundo em que assim, a galera não tem dinheiro para pagar terapia, meu. E a galera que faz terapia no momento de crise, como que a gente está vivendo em 2015, primeira coisa que ele tira, ele vai fazer lá a listinha dele, pô, arroz, feijão, açúcar, sal. Primeira coisa, lá no final tem terapia. Primeira coisa que o cara vai tirar, ele vai inverter isso aqui, olha lá, primeiro sai a terapia, né? E é verdade. Por quê? A psicologia hoje, quando a gente fala numa clínica, né, ela é uma, embora ela não seja uma empresa de grande volume ou de grande faturamento, que fatura milhões aí por ano, ela não deixa de ser um espaço privatizado que beneficia uma quantidade muito pequena daquelas de pessoas que têm acesso a ela. Então, quando você para pensar que a psicologia devia ajudar os pobres carentes que são reprimidos pela sociedade, no sentido, não reprimido psicologicamente falando, reprimido no sentido de que o Estado fode esse cara. O Estado só fode esse cara. A sociedade, de uma maneira geral, não vou falar Estado, a sociedade, de uma maneira geral, só fode esse cara. A gente está falando, não. Vamos dar suporte psicológico àquelas pessoas que têm condições de minimamente orçar, pagar, né, pelo serviço. O que não é... obviamente, a gente sabe que é um número limitadíssimo de pessoas. 100%, 80% da nossa riqueza, da riqueza do Brasil, se você não sabe, está na mão de 20% de pessoas, pô, né? 80% da riqueza mundial está na mão de 6% de pessoas. Assim. Mas enfim, o saber psicológico ele veio para reprimir revoltas, para naturalizar o que não é natural, para auxiliando na manutenção do status quo, e passou a integrar quadros das empresas que giram em torno do capital, né? E nisso se expandiu muito, né, no setor privado. Hoje, se você for ver aí, todas as empresas têm um psicólogo cuidando lá do RH, para garantir que essa empresa não vai contratar gente que não tenha conhecimento o suficiente para o que ela precisa, para ter certeza que ela não vai contratar pessoas que não se enquadrem no perfil da empresa. Pô, você não quer um cara que, de repente, vá mostrar um outro ponto de vista que não é compatível com o da empresa. Né? A empresa quer aquele robozinho que faz tudo que ela manda e que esporadicamente tenha ideias de como que contribua para o aumento de faturamento. Obviamente, todas as empresas querem isso. Se você é empresário, você quer. Se eu fosse empresário, também gostaria. Se a gente parar para viver, para avaliar o modelo, né, social, econômico que a gente vive hoje aí no mundo. Mas, enfim. Hoje a gente sabe, né? Se você parar para avaliar, vai ler um jornal, vai ver internet, assistir, enfim, ler revista. Você vai ver que o mundo hoje é muito triste. Ele é caótico, violento, hostil, predatório, desanimador, desumano. Enfim, tem uma série de termos aí que nos remete profundamente, aliás, fielmente, a um desenho, né, bastante próximo da realidade do que a gente vive hoje. Né? Se você parar para pensar, as expectativas elas não são as melhores. Porque as pessoas não fazem o que gostam. Ou fazem o que não gostam. Né? Que é muito pior. E o psicólogo aparece aí sendo muleta para auxiliar esses caras, tá ligado? Independente da linha de psicologia. Se você vai num cara aí que psicanalítico, o cara tá com psicanálise, o cara tá com o ego fragilizado. Você vai num cara junguiano, o cara vai dizer que você tá com o seu self desestruturado. Você vai num cara behaviorista, vai dizer assim, comportamento está inadequado. Mas no final das contas, o psicólogo ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai te servir de muleta. Vai te fortalecer para que você ande naquele mundo caótico aí, tombando, né? Tipo, caindo, mas apesar dos pesares, ele vai te ajudar a andar. Então, a minha pergunta é, qual que é o dever do psicólogo? Qual que é o papel do psicólogo diante desse cenário que eu estou te mostrando agora? Estou te fazendo refletir, tá? Não importa, né? Não se iluda. Você que está assistindo, não se iluda.
Não importa qual a linha teórica do psicólogo, né, que você vai visitar. Não importa a justificativa que seja dada. O saber desse profissional, ele vai te fortalecer, de fato. Tá? Mas ele vai te devolver para um mundo que te enlouquece. Aí você vai ter que pensar, pô, eu quero viver na Matrix ou eu quero sair da Matrix? Eu quero viver na Matrix, vou no psicólogo, ele me ajuda, pá, eu volto pro mundinho. Não, não quero. Então você tem que ir no psicólogo sim, de qualquer maneira, mas você tem que dizer para ele assim, não. Aliás, eu acho que você tem que ir no psicólogo, mas você não tinha que falar nada, ele é que tinha que te ajudar, né, a refletir sobre o que a gente está conversando aqui agora, francamente, né, para que você tenha ciência de que a responsabilidade da tua vida tá uma merda não é sua. Tua vida tá uma merda porque a responsabilidade é do mundo. Você tem culpa? Né? O mundo faz a gente pensar que o culpado é a gente porque tá uma merda, mas não é. Na maioria, 99,99999% das vezes, o mundo é que é uma bosta e quer que a gente pague o pato. A psicologia tradicional, ela se subordina a determinações do modo de produção dominante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela vai se moldando aí. A gente está vivendo num mundo hostil predatório, que é o que o capitalismo dá condições de ocorrer. Então ela vai se adaptar. Se fosse comunismo, a mesma coisa. Ela ia se adaptar de uma maneira, né, que pudesse agir. E hoje ela é limitada profissionalmente falando, né, para uma elite burguesa que culpa o sujeito pela incompetência do status quo, ela prefere te culpar do que mostrar claramente que o problema pode não estar em você, mas sim no mundo que é falível e em que residimos, assim, esse mundo criado aí pelos homens, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: na maioria das vezes a tua vida tá uma merda, mas a culpa não é tua, não. Você não tem culpa se o preço do teu IPVA do teu carro é caro, se a escola dos teus filhos é um roubo, se você ganha pouco, se a economia tá ruim. Que culpa você tem? Que culpa você tem para a gasolina estar quase R$4? Que culpa você tem para o dólar estar quase R$4? Não tem culpa nenhuma. A culpa é da sociedade, que é uma merda. Mas aí o receio é que o profissional ele te molde, ele te faz falar, porra, que merda. O psicólogo tem um negócio que chama resiliência. O que é resiliência? É você se adaptar a uma situação e dessa situação trazer o melhor, incorporar o melhor, tá? Que é mais ou menos como você fala, porra, só tem um limão, então vou fazer uma limonada. Mais ou menos o mesmo esquema. Ou então você fala, pô, o que eu vou tirar de bom do que é ruim? Pera aí, esse racional tá errado. Bem, eu imagino que esteja. Né? Por quê? Você não tem que fazer do limão a limonada. Você tem que ter condições de fazer uma limonada, ou uma laranjada, ou um suco de morango, ou um suco de caju. Entendeu? Eu não vou dizer para você falar assim, eu não vou dizer assim, porra, não façam do limão uma limonada, porque não seja resiliente. Eu não vou dizer isso, porque eu não sou besta. O mundo que está aí, a gente infelizmente tem que fazer isso. E provavelmente ele não vai mudar. Mas o que eu estou querendo te dizer, o que eu estou querendo te levar para uma reflexão, te mostrar é que assim, você está fazendo isso porque o mundo é uma merda. A gente tem que dar um jeito de cobrar um pouco mais, seja dos políticos, seja dos nossos empresários, mais condições de vida, né? E não ficar sempre dando jeitinho. Tá ligado? Dando jeitinho. Para nós, assim, não existe muitas possibilidades, tá? Existem basicamente dois tipos de psicologia. Aquela que individualiza o sujeito, que é a que a gente mais vê nas clínicas, que é a histórica, né, que não leva em consideração a tua história de vida, né, que procura na nossa subjetividade, no nosso comportamento individual, meios de nos adaptar, né, de modo que a gente se integre na sociedade e ninguém chame a gente de maluco. Porque se eu falar isso que eu estou falando aqui, né, em outro ambiente que não seja o nosso acadêmico, ou que não seja nesse diálogo que eu estou tendo com você que está assistindo o vídeo, eu vou falar, pô, esse cara é maluco, esse cara está viajando. Mas isso aí é só uma estratégia aí da sociedade para tirar pessoas como nós do meio, né, do circuito. Mas de maneira geral, o que a gente quer, o que o profissional de psicologia quer hoje, o que é ser psicólogo? Respondendo a nossa pergunta. Moldar. O que é ser psicólogo? É um cara que molda comportamento, molda subjetividade, sem levar em consideração a história do sujeito, individualizando a pessoa,
né, por meio de pesquisa ou por meio da ciência, e botar esse cara no mundo, né, totalmente adaptado. Mas também não é bem por aí não, tem uma outra psicologia que é muito repudiada pela sociedade, inclusive pelos profissionais de psicologia, que é essa que eu estou falando agora para você, que é a que o Fredson pratica, que é a que o professor Tiago, doutor pela PUC, que graças a quem infelizmente deu aula para a gente lá na São Marcos, prega, que é aquela psicologia que te leva a uma reflexão mais profunda e que te mostra que a culpa na maioria das vezes não é sua, né? E foca a si próprio enquanto profissão e a você profissional para uma transformação social, né? Uma transformação de realidades aí mais eficiente, né? Uma transformação social mesmo, né? Um negócio mais efetivo, né? Que clama pelo direito das minorias e que usa a ciência em favor do bem comum, né? E que não compartilha ou que desnaturaliza o ser humano, né? A gente busca nas lacunas dos discursos e aponta as situações que as ideologias não mostram. Por exemplo, vai ver uma publicidade. Você vai ver um monte de gostosa na praia, tomando uma cerveja. Eu fico indignado, não é porque eu na verdade, pessoal, abre aspas, eu gosto, abre parênteses, eu gosto de mulheres, me desculpem agora, porque eu tenho um motorzinho da Matrix aqui também. Eu adoro mulher gostosa na praia, fecha, né? Mas eu tenho que ter bom senso para saber que isso é uma ideologia, isso é uma fantasia, né? E o papel do psicólogo é te mostrar essas lacunas nos discursos que a gente tem, que a gente percebe durante a nossa vida, na nossa realidade, né? Aí eu falo assim, o papel do psicólogo é te mostrar a lacuna, o que eu estou querendo dizer é a mesma coisa que eu disse no começo, é te mostrar que a culpa não é tua, que a culpa é de algo muito maior que você não tem controle. Ou, né, eventualmente dizer, não, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, mas quando for mesmo, né? Eu usei o exemplo da praia, talvez não foi muito feliz, mas eu acho que ele consegue mostrar bem o que eu quis dizer como lacuna. A gente quando vê aqueles comerciais de cerveja, várias gostosas na praia tomando cerveja, o cara mó feio, né? Mas ali a gente não para refletir que é tudo uma fantasia, que é tudo montado, é tudo arranjado. Isso é uma lacuna no discurso. Isso que a gente não pensa. Porque a gente não pensa porque a gente fica, né, massificado pelas imagens bonitas. E agora trazendo isso para a psicologia, é justamente te mostrar ou te fazer entender que as coisas as porcarias que acontecem nas nossas vidas geralmente não são causadas pela gente. Você não tem, se você é vendedor, você não tem culpa que o teu cliente não quer comprar. Você está indo lá, você está vendendo, está tentando vender, o cara não quer comprar, você não tem culpa. Aí teu chefe fica na tua bota. Você é um cara de tecnologia. Você está lá programando. Você quer fazer o seu trabalho, né? Você quer fazer bem. Mas às vezes, se o seu chefe não te der um computador de qualidade, não tiver ambiente harmônico, você não vai conseguir. Mas ele vai dizer que a culpa é tua. E nós, psicólogos, temos o dever aí de te mostrar essa lacuna também. Porra, para refletir. O cara te deu isso, o cara te deu aquilo. Então, percebe? E aí você leva isso para um racional mais amplo, você vai levar isso para a sociedade, aqui na rua tá cheio de buraco. A culpa é sua? Que anda com carro pesado? Não. A culpa é do governo. A culpa é da chuva? Não. A culpa é do governo. Eu fico revoltado. Por quê? Revoltado assim, né, meu? Racionalizando. Eu gosto de tomar banho muito. Né? Eu sou brasileiro descendente de índio gosta de tomar banho. Eu gosto de tomar bastante banho. Eu não posso demorar no banho porque tá faltando água, né? Mas tá faltando água por quê? Por causa do aquecimento global, porque não tá chovendo? Esse é o discurso que a gente ouve. Tá mentindo, isso é mentira. Isso é mentira. Existe uma lacuna aí que a gente vai mostrar aí, que eu vou mostrar para vocês agora. Isso tudo é um exemplo, tá? Tá faltando água porque o governo não investiu em criar maneiras sustentáveis da gente ter água. Ou, né, criassem obras, ou não investiram em obras hídricas. Pô, o cara quer que a gente faça. O cara quer que a gente guarde água, a gente economize, que é uma boa prática, mas o cara quer que a gente faça isso. E se a gente não faz, o cara multa. Ele multa porque a gente é burro. Mas não é porque a gente é burro. Tô falando, a gente é burro no sentido que a gente não pensa. Mas é porque as ideologias que estão sendo suplantadas na nossa mente não mostram isso, né? Escondem isso. Tá?
Ser psicólogo é ser mantenedor dessas ideologias. Mas, por outro lado, eu digo que ser psicólogo em contrapartida é você combater essas correntes que depreciam o ser humano. Tá? O que eu disse no começo, vou reafirmar agora. Tem dois tipos de psicólogo. Aquele que defende isso, que acha que está certo, e o que não acha. Eu sou um dos caras que não acham. E no meu ponto de vista, o dever do psicólogo é mostrar justamente essas lacunas para você. Ou, minimamente, fazê-lo refletir sobre isso. Na minha opinião, ser psicólogo é assegurar, né, que a luta contra as desigualdades, lutar por uma ciência mais limpa, né, tentar acabar ao máximo aí com a culturalização da exploração, né, ser psicólogo é ser dono de um saber que transforme a realidade da maioria, né, permitindo que a psicologia seja usada em benefício de uma maioria, na verdade, né? E não de uma minoria que é uma minoria elitista, né? E aí você não está fazendo a profissão ou a ciência a psicologia evoluir. Na verdade, você está estagnando quando você, né, restringe ela a poucos, sabe? A poucas pessoas. Tá? Bem, é possível para a maioria dos psicólogos, né, uma certa dificuldade de não aceitar esse horizonte, né? Mas o psicólogo ele até aceita, mas o grande problema de repente, não sei, estou conjecturando, é ele conseguir visualizar isso em termos práticos. Porque o psicólogo ele é chamado para intervir em processos que viabilizam essas estruturas injustas e concilia as forças de interesse sociais. Mas ultimamente está cabendo aí para a gente apenas a encontrar caminhos para substituir hábitos violentos por hábitos mais racionais. E quando a gente coloca o saber psicológico a serviço da construção de uma sociedade em que o bem-estar dos menos não se sobressaiam sobre o mal-estar dos mais, isso é um problema. Tá? Portanto, pessoal, ser psicólogo não é ser mantenedor das coisas que são, mas é transcender a essa prática limitada e estagnada e lutar pela soberania da justiça, pelo fim da exclusão social, do sexismo, pelo fim do segreguismo, do segregacionismo. Ser psicólogo é lutar contra os estereótipos, contra a discriminação e antissemitismo também. Ser psicólogo é ser agente da conscientização, é ser agente de transformação, é ser base para a modificação de uma realidade. Tá? As referências aí, pessoal, estão num texto nosso aí do IPSE, tá? Que é o que quer ser psicólogo, eu mesmo escrevi. Um texto muito interessante que eu recomendo é o texto do Fredson. Quem quiser ler, é um texto bastante interessante, é fácil de ler, tem boas referências. O nome do texto, deixa eu ver aqui, eu vou até abrir aqui, quero ver o textinho do Fredson. Aniversário e o papel do psicólogo, eu recomendo, tá? Leiam. E façam críticas também, não tenha medo não, nós não somos donos da verdade. O que a gente quer é que a gente entre num processo de reflexão profundo e consiga discutir minimamente aí com qualidade. Tá? Forte abraço, acessem www.ipse, né, que é ipsce.com.br. Grande abraço.